mulheres, que foi ouro nos 20 quilômetros masculinos, com Eric Barrondo. Vem agora Jaime Kilsch para conquistar também o seu lugar no pódio. Sai de Guadalajara só na marcha atlética com 2 ouros e 1 bronze. A equipe da Guatemala. A primeira medalha de bronze do atletismo guatemalteco em Guadalajara. Guatemala que tem 2 ouros, os 2 na marcha atlética, como eu acabei de dizer. Uma medalha de prata nas provas de pista e vai ser bronze agora com o Jaime Kilsch. Vem ele para garantir a sua medalha de bronze. É claro, comemora muito. Terminar essa prova é uma conquista, é muito esforço. O brasileiro Jonathan Hickman também está na parada. Vai ser o 5º colocado. Cruza Jaime Kilsch. Está completo o pódio dos 50 quilômetros da marcha atlética. Comemora até mais que os mexicanos que cruzaram em primeiro. E aí o Horácio Nava, recebendo os cumprimentos da torcida mexicana, ele vai ali tentar passar para o outro lado da grade, cumprimentar seus técnicos. E olha aí, ó, o Ojeda, 3:49:16, melhor marca da vida dele. É tudo que um atleta quer numa competição de grande importância, em casa, fazer o melhor tempo da sua vida. PAN 2011 está na Record News, está com o Brasil. Muito boa tarde, você que está ligado aqui na Record News. Estamos começando as nossas transmissões desse último dia de Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, jogos que deram muitas emoções ao Brasil, de várias medalhas, de recordes, de vitórias, de muito suor e lágrimas aqui para os brasileiros. E agora a gente vem no tradicionalmente último dia, a gente tem uma das provas mais importantes e também muito tradicionais do esporte olímpico que agora teremos nesses Jogos Pan-Americanos, que é a maratona, e a gente já está com a largada que vai ser daqui a pouquinho na região dos Arcos de Vallarta. E comigo, nessa transmissão, vamos acompanhar 2 brasileiros que disputam, com certeza, a medalha de ouro. Meu querido Robson Caetano, um dos maiores atletas do Brasil de todos os tempos. Robson, boa tarde, tudo bem, meu querido? Boa tarde, Rui, boa tarde a todo o povo brasileiro. É aqui pra gente de manhã cedo. Tudo bem, tudo tranquilo. A gente está aqui na expectativa dos brasileiros que vão entrar. Nós temos aí o atleta Solonei Silva, que tem o melhor tempo de entrada, com 2:11:32, e o Jean da Silva, que tem como tempo de entrada 2:15:24. Então os atletas estão muito bem preparados, vieram para cá, fizeram a aclimatação, estão aqui há quase 40 dias, então estão prontos para disputar essa medalha de ouro. Muito bom, Robson. A gente fora os brasileiros que fizeram tempos ótimos aí para essa maratona. A gente tem o quê? Teríamos um americano, seria o Eggleston, o Jeffrey Eggleston, e mais ali de repente o Luna, que é o mexicano, o Thomas Luna, seriam favoritos também, são bons corredores que podem fazer uma boa prova e podem fazer frente aí aos brasileiros. Seria isso, Robson? Pois é, Rui. O Thomas Luna, o mexicano, aliás, muito motivado aqui pela torcida local, e aliás que tem inflamado e tem comparecido em grande número para apoiar os seus atletas, assim como foi no PAN do Rio de Janeiro, apoiando os atletas brasileiros. O Thomas Luna tem como tempo de entrada 2:13:13, que é o 4º tempo de entrada. Ele pode dar aí trabalho para os brasileiros. E o americano Jeffrey Eggleston, ele tem 2:13:12. Então essa vai ser uma prova tática, uma prova em que durante o percurso os atletas têm sentido muito o calor do asfalto, é muito mais o calor do asfalto do que o calor ambiente. Então, para que a gente tenha uma ideia do que vai acontecer de verdade, a partir dos primeiros 5 quilômetros da prova, 10 quilômetros, que é uma volta inteira, nós temos 4 voltas nesse circuito. Aí a temperatura de 15 graus, umidade relativa do ar 76%, nada de vento, uma direção de norte, mas significa que os atletas têm hoje uma condição quase que ideal para correr a prova da maratona. São 4 voltas nesse circuito, que a gente pode observar, um circuito de 10 quilômetros,
e depois os atletas percorrem mais 2.195 metros para completar a prova da maratona. Então, a expectativa é muito grande. Nós estamos vivendo assim um momento em que o Brasil defende o título na maratona, ele que foi vencido no último Pan-Americano, e a gente agora fica esperando. Eu conversei com o Adalto Domingos, que é o técnico dos atletas meio fundo e fundo, e ele me disse e se mostrou muito otimista para os atletas brasileiros. Rui. Maravilha. A gente tá vendo aí a região dos Arcos e Vallarta, tá vendo aí os atletas que vão correr, e você conferiu todo o percurso enquanto o Robson ia comentando. Você conferiu todo o percurso ali, como o Robson disse, as 4 voltas naquela região das ruas ali, e depois a chegada são 42.195 metros para a maratona masculina. A feminina já foi vencida pela brasileira, grande brasileira, fez uma belíssima prova. A Adriana da Silva foi no domingo, no dia 23, domingo passado, e fez uma belíssima prova no final, acabou vencendo, foi emocionante. E a gente torce para que os dois brasileiros, o Jean Carlos da Silva e também o Solonei da Silva, possam fazer uma grande exibição aqui daqui a pouquinho. Essa largada, os atletas se aquecendo ali na região dos Arcos de Vallarta. Muita gente para assistir, para acompanhar essa tradicional prova, a maratona, que normalmente sempre acontece no último dia de provas. E aí você vai vendo os atletas já fazendo aquela concentração final, já pensando a estratégia. Tá aí o brasileiro, o Solonei. Tá aí o brasileiro, o Solonei, e vamos torcer por ele. Bom, enquanto isso, a gente vai conferir as emoções aqui agora sim, hein? Robson, preparados todos os competidores? Vamos lá? A gente vai ter a grande largada da maratona masculina, e aí a apresentação dos atletas. Os atletas já vão se... Esse é o Franklin Tenório, o equatoriano Franklin Tenório. Já vai se apresentando, já vai se posicionar ali para largada da maratona masculina. Tá aí todos os atletas preparados, muita concentração nessa largada, pensando, todos os atletas ali, Robson, já estão imaginando o que vão fazer, né? Vamos vendo um por um. São as imagens recuperadas que você vai conferindo. As imagens dos atletas, aquele início, e a gente vai conferir novamente. O atleta, ele vai se preparando, ele tem uma estratégia, o técnico prepara com ele toda uma estratégia de corrida para não abandonar o pelotão principal. Como é que é, Robson? A cabeça do atleta fica muito ali nessa hora, momentos antes da largada, como é que funciona a cabeça do atleta nesse momento? Ok. Muitas das coisas que acontecem com o atleta no momento da largada, primeiro é o nervosismo normal, que a gente chama de borboletas na barriga, né? O atleta cria uma expectativa muito grande, porque até o tiro de partida, aí é a apresentação dos atletas, foi feita a apresentação de todos os atletas até que todos eles fiquem na posição de largada, e esse momento é um momento em que ele tem que tentar abstrair, sair um pouco de todo e qualquer problema que ele tenha enfrentado até aquele momento. É claro que durante a prova você tem muito tempo para pensar, afinal de contas são mais de 2 horas de prova e 42.195 metros, o atleta então tem tempo para pensar em muita coisa, porém ele tem que estar focado, pensar o mínimo possível em fatores externos e estar o máximo possível focado na prova. O atleta, nós tivemos essa largada, foi uma largada que todos tentaram buscar aí, tentavam buscar as primeiras posições, estarem o mais próximo possível um do outro, porque isso acaba ajudando o atleta que vem um pouco atrás e o atleta que vai à frente. E isso tem acontecido muito aqui nos Jogos Pan-Americanos, eu vi muito isso na pista de atletismo, os atletas segurando um pouco o ritmo, pensando em alguém liderar para poder quebrar esse vento frontal, que atrapalha muito para quem vem liderando a prova e acaba cansando, porque ele acaba virando uma espécie de coelho para os atletas que estão vindo. O coelho é aquele que é perseguido pelos outros atletas que vêm um pouco atrás, no grupo que vem perseguindo. Rui. Muito bem, a gente está conferindo mais uma vez para você, amigo ligado aqui na Record News, são imagens recuperadas, não estamos ao vivo, ali os Arcos de Vallarta, belíssima região dos Arcos de Vallarta, e a gente vai conferindo essas imagens recuperadas, que foi a apresentação dos atletas, né? Foram essas imagens passadas aí pela organização dos Jogos, são 21 atletas que disputam a maratona masculina. E aí a gente tem, como a gente disse, 2 brasileiros. O recorde pan-americano é um recorde muito antigo, Robson. É um recorde que vem de 1983 dos Jogos
que aconteceram em Caracas, na Venezuela, e foram, quem detém esse recorde é o Jorge González, de Porto Rico, 2 minutos 12 e 43. Será que de repente alguém, ou um dos brasileiros, pode quebrar esse recorde hoje? Bom, Rui, o que a gente tem percebido aqui, eu inclusive estou aqui com os resultados parciais dos atletas que já percorreram essa largada, foi dada ainda há pouco. Os atletas já passaram o primeiro 10 km, fizeram a primeira volta do percurso, e na primeira volta do percurso, o Jean da Silva, vem liderando a prova, passou com 32 minutos e 36 segundos. Isso à frente do atleta americano, que vem com 32, e vem à frente do atleta mexicano Tomás Luna, com 32 minutos e 36 segundos. Eles estão, aliás, os três ali, e o Carlos Cordeiro, também de Cuba, e o Alfredo Aravalo, de Guatemala. Esses quatro atletas vêm fazendo ali um pequeno grupo liderando essa prova. Então o atleta brasileiro está muito bem posicionado. Não o Solonei, que é o que tem o melhor tempo de entrada. O Solonei deve estar vindo no grupo de perseguição. E essa é uma prova de tática muito especial, porque normalmente o atleta que vai à frente, os atletas que vão à frente, que não estão muito bem preparados, eles acabam sendo mais rápidos, porque treinam para meia maratona. Então, aqueles que treinam para meia maratona acabam passando a primeira metade da prova, os primeiros 21 mil metros, muito rápidos. E os atletas que vêm um pouco mais atrás, aí a apresentação do Jean da Silva, esse que vem liderando a prova no momento, os atletas que vêm na perseguição tem uma caixa, vamos dizer assim, uma capacidade pulmonar um pouco melhor e um pouco mais de reserva para poder chegar ao final da maratona. Rui. Muito bem. Aí todas as explicações do Robson para vocês, essas imagens recuperadas. A gente já tem, como o Robson disse, já nos primeiros 10 quilômetros, os atletas fizeram a volta ali, os que vão liderando fizeram a volta aí em torno dos 32 minutos, fizeram os 10 primeiros quilômetros por volta dos 32 minutos, o primeiro pelotão pelo menos seguindo por aí. Esse é o Diego Colorado, da Colômbia, que foi a apresentação dos atletas. E a gente lembra também ao nosso telespectador da Record News que o nosso Marilson optou por não, ele abriu mão, né? Ele também conhece bem, sabe competir maratonas. O Marilson Gomes dos Santos acabou abrindo mão e acabou só disputando os 10 mil, e foi muito bem. O Marilson levou medalha de ouro. E tá aí, esse é o Solonei Rocha da Silva, 471 no peito, o brasileiro que a gente tem muita esperança. Aliás, os dois, né? A emoção, todo emocionado na hora da apresentação. Várias reportagens, matérias fizeram com o Solonei, uma pessoa muito simples, muito humilde, e que está aí realizando um sonho, na verdade, né, Robson? Como ele mesmo disse, o sonho dele era participar de um Pan-Americano, era ganhar uma medalha para o Brasil, era participar de grandes eventos internacionais, e está aí ele conseguindo, ele tendo essa oportunidade, e pode representar o nosso país e pode, de repente, conquistar uma medalha. E aí o último atleta, essa apresentação que foi agora há pouco mais de meia hora, e aí o mexicano, o Carlos Cordeiro, foi apresentado momentos atrás, aí a gente vendo as imagens recuperadas da maratona ali na região dos Arcos de Vallarta. E aí vamos rever a largada. Tá aí os recordes para você, o mundial e também o recorde pan-americano, você pode conferir. E aí vamos ver como é que foi a largada, que aconteceu um pouco mais de meia hora atrás. E a largada normalmente tem muita emoção na maratona. A maratona é uma prova que, como por exemplo, a maratona feminina foi uma chegada, foi absurda. A brasileira que vinha no terceiro lugar ali e tal, e acabou beliscando, conseguiu chegar em primeiro lugar, levou a medalha de ouro. E aí tem muita emoção também. A gente vai ter muita emoção aqui na Record News. Você vai estar lá, o Jean lá atrás, se preparando, fazendo o último aquecimento. Imagens recuperadas da largada, o Arcos de Vallarta ali atrás. Os atletas já vão se dirigindo à largada. E é diferente de provas mais curtas, de provas de explosão, né? O atleta até tem uma força ali para saída, mas não tem necessidade daquela divisão de raias, enfim, é diferente. A maratona, até porque são mais de 2 horas de prova, e aí não há essa necessidade. Tá aí, todos os atletas para você. E vamos rever a largada da maratona masculina dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.
todos os competidores aí para você na tela da Record News. Daqui a pouquinho tem as emoções do rugby. O Brasil jogando também de todos os ângulos para você a largada. Que aconteceu, repetindo, pouco mais de meia hora atrás. E aí a torcida mexicana, temos alguns mexicanos disputando entre os 21 competidores. O brasileiro se acostumou a correr, se acostumou a ver as provas longas, as meias maratonas, as corridas de longa distância. Brasileiro hoje, vamos para a largada, vamos lá. Foi dada a largada, sem você revendo a largada da maratona. Brasileiro que hoje é um apaixonado por corridas de média, de longa distância. Muita gente disputa, compete, os amadores, os profissionais, enfim. A gente tem uma paixão nacional, diria eu, de uns anos para cá, não é, Robson? Exatamente, Rui. E uma das coisas que a gente fica muito satisfeito é saber que o brasileiro está tomando gosto pela prática esportiva. Ele está tomando gosto pela qualidade de vida. Isso é ali associado às caminhadas, às corridas, os trotes, né? Que a gente chama de trote, corridas mais curtinhas ali pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em Volta da Lagoa, no Rio de Janeiro, na Volta da Pampulha, em Belo Horizonte, enfim, pelos pontos onde existem pontos de corridas pelo Brasil inteiro, as pessoas estão começando a se acostumar com isso e é muito comum isso acontecer. Então, para a gente ter uma ideia de como o Solonei estava se mostrava muito emocionado, né? Realmente, como você mesmo disse, ele estava muito emocionado, porque representar o país numa competição como essa é para o atleta uma grande glória, uma grande conquista. Então, durante toda a preparação, o psicológico dos atletas tem que ser muito bem preparado. E o Solonei se mostrou emocionado um pouco demais. Isso me preocupa um pouco. Ele passou no primeiro 10 km na 10ª posição, com 32,37. Tá bem, ele agora nesse momento os dois brasileiros liderando a prova. Tanto o Solonei quanto o Jean vem liderando a prova aí, mas o nervosismo não pode tomar conta do atleta. Esse momento em que o atleta tem que estar totalmente focado e o mais solto possível para poder percorrer esse percurso sem problemas. Você viu ali pela imagem do helicóptero. E agora sim, ao vivo. Agora sim a gente conferindo as imagens ao vivo da prova da maratona, 45 minutos e 24 segundos até agora. Num ritmo bom os atletas, o Jean Carlos da Silva, o brasileiro, vem liderando a prova. Uma prova de 42.195 metros. E aí você vendo o pelotão dos líderes, são 21 atletas disputando. E aí o pelotão de trás com os atletas, você conferindo todo. É um circuito que os atletas vão fazer 4 voltas nesse circuito de 10 quilômetros, como o Robson disse no início da transmissão. Aí o Rivera, o atleta de Porto Rico. E aí o brasileiro liderando a prova. São 4 voltas nesse circuito das ruas de Guadalajara de 10 quilômetros. Depois mais os 195 restantes. E aí, para a chegada. Mas vamos ter mais de 2 horas, sem dúvida, de prova. E aí a tentativa, como a gente já falou, o recorde pan-americano de 2:12:43, que é do Jorge Gonzalez. E o recorde mundial da prova da maratona, 2 minutos, 3 segundos e 38, do Patrick Macau, do Quênia. Que foi um recorde que foi batido esse ano, em setembro desse ano. Daí o pelotão que vai liderando a maratona masculina aqui nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. (46 minutos e 44 segundos de prova por enquanto. O Colorado, que é o atleta colombiano. E aí você vai conferindo todos os atletas, vai tendo os destaques aí dos atletas. E vai conhecendo um pouco mais dos competidores dessa prova, dessa difícil prova, a prova de maratona. No meio como é muito longa a maratona, como eu disse, mais de 2 horas, Robson. Tem tempo o atleta sente um outro estilo de outro atleta, um outro tipo de tática. Ele pensa, ele já tem alternativas, ele tem planos B, C e por aí vai. Ele pensa em outras alternativas para ganhar uma prova ali no meio da prova. Ele consegue fazer isso, né? Bom, no momento em que o atleta está disputando a maratona, 2 coisas passam pela cabeça dele. A primeira é ele se manter entre os líderes. Então, no caso, o Jean está liderando a prova. E a gente pode acompanhar aqui o Solonei, que está no grupo de perseguição. Esses 3 atletas aqui que estão
atrás, esse do México, do Peru e o brasileiro estão no grupo de perseguição. O Solonei agora está tentando ir buscar esse grupo de perseguição. Esse é o primeiro pensamento do atleta. E o segundo pensamento do atleta é ele completar, ter no mínimo um pouco de reserva para poder finalizar a prova, porque é uma prova realmente muito desgastante. A exemplo dos 50 km de marcha atlética, os atletas precisam ter no mínimo um pouquinho de energia, de reserva energética para queimar no final. Tanto que chega um determinado momento que o próprio corpo, o organismo, ele fica como se fosse uma esponja. Tudo que todo e qualquer tipo de líquido é reaproveitado pelo organismo, que em determinado momento deixa até de transpirar tanto quanto deveria, quanto uma pessoa normal. Aí o Solonei, já no meio do pelotão inicial, já tomando uma postura diferente. O que está me deixando muito contente é que tanto o Jean quanto o Solonei, eles estão muito conscientes na prova. O Jean está muito tranquilo, muito sóbrio, e o Solonei estava um pouco nervoso. Aí depois que dá o tiro de largada, passou os primeiros 10 km, ele está mais solto, mais descontraído na prova. Muito bem, a gente vê os dois brasileiros ali na liderança dessa maratona. E como diferente de alguns esportes, que o medalhista de ouro está aí por cima, a imagem aérea, bela imagem aérea do pelotão principal. O Jean Carlos da Silva em primeiro, o mexicano Cordeiro em segundo, Luna, o mexicano também em terceiro. Os dois guatemaltecos, o Garcia e o Arevalo, já vem nesse pelotão de frente, pelotão que vai liderando por enquanto a maratona masculina aqui dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Lembrando e também informando aos telespectadores da Record News que o medalhista de ouro, diferente de algumas outras competições, você vai vendo eles vão fazer a volta ali, não tem vaga garantida para Londres, e sim os tempos que eles vão fazendo durante as maratonas que disputarem, né, Robson? Não é, o medalhista de ouro não tem vaga garantida em Londres, não, e sim os tempos técnicos que eles fizerem durante as provas, ainda que restam até as Olimpíadas do ano que vem de 2012. Exatamente. Quando na virada do ano o atleta precisa fazer um resultado que seja próximo das 2h08 para que ele possa se classificar para os Jogos Olímpicos, porque o resultado para o Pan-Americano é um e para os Jogos Olímpicos é outro. Existe uma exigência um pouco maior para os Jogos Olímpicos. Para a maratona, para o Pan-Americano não há uma exigência tão grande. Tanto é que o Solonei conseguiu o índice para o Pan na maratona de Padova, em que ele fez o tempo que eu falei agora de 2h11:32. Ele que trabalhou como lixeiro, vem da cidade de Natal, então ele está tá nessa prova buscando o resultado para o Pan-Americano. Depois que virar dezembro, terminou, os atletas vão começar a buscar os resultados para poder disputar os Jogos Olímpicos. Então, muitos dos que existem dois tipos de atletas, inclusive, aqueles que vão buscar, que é inclusive foi a preferência do Marilson. O Marilson preferiu participar da maratona de Chicago e acabou não indo tão bem na maratona de Chicago e vir para cá, para os Jogos Pan-Americanos nos 10.000, prova que ele acabou vencendo no Campeonato Brasileiro. Então, algumas táticas são utilizadas por alguns atletas a nível de preparação, visando grandes competições. Uns preferem grandes competições no ano par, outros no ano ímpar. No caso do Marilson, ele preferiu esse ano dar ênfase no Pan-Americano, a prova dos 10.000, abrindo vaga para esses dois atletas, tanto o Jean quanto o Solonei. E o Jean, até agora, o que me surpreende, mesmo ele não tendo o melhor tempo de entrada, ele vem liderando a prova com muita competência, vem fazendo a sua corrida com muita tranquilidade, dando, inclusive, ao Solonei, que é o atleta que tem melhor resultado de entrada, a certeza de que pode chegar muito bem na metade da prova, que são os 21 quilômetros. A gente tem pelo menos 10 atletas ali no pelotão da Silva, no pelotão de liderança. O Jean Carlos da Silva liderando o pelotão da Silva, porque tem lá o líder, aliás, dois Silvas, né, Robson? Os dois brasileiros, que tem o mesmo sobrenome, o sobrenome talvez mais popular do nosso país. E aí os dois liderando ali, o 451, 471, você vai conferindo nas camisetas verdes escuras. É verdade, Rafa, vem rumo ao ouro, os dois brasileiros, o Solonei e o Jean, os dois vem fazendo a prova. Agora a gente tem 1h, 3 minutos e 48 segundos. E aí aquele pelotão inicial ali de 10 corredores, pelo menos
dos 10 primeiros quilômetros já começa a abrir, né? A gente já começa a ter pelotões menores. Daí você vai vendo o Solonei, número 471. E aí, Robson, começa a abrir, agora os pelotões começam a ficar menores? Pois é, nesse momento o atleta Solonei Silva, ele passa a segunda posição. Aí a gente acompanhou o Jean, que caiu um pouco na disputa. Ele que abriu, passou o primeiro 10 na frente. Foi aquilo que eu falei. O atleta precisa ter consciência de que precisa de reserva energética para poder completar uma prova como essa. E o Solonei é um atleta mais resistente do que o Jean. O Jean é um atleta um pouco mais veloz. Por isso, no primeiro 10 metros ele passou na frente. E passaria na metade da prova, na meia maratona, na frente. Porém, não está suportando o ritmo e agora acabou caindo. Deve estar na 10ª posição. Inverteram-se as posições agora. O Jean, que agora está na 10ª posição. E o Jean primeiro está em segundo lugar. E o Solonei agora está em segundo, aí próximo do atleta de Porto Rico. Tudo bem, tá aí o Solonei passando mais uma vez ali pelos Arcos de Vallarta, colado com ele, lado a lado, vem o Luiz Rivera, que é o atleta de Porto Rico. Aí você tá vendo o 471, o brasileiro. Vamos torcer para o Solonei fazer uma grande partida. Agora você vê o Jean Carlos da Silva passando também, lá mais atrás, lá no pelotão, lá de trás. Tá vendo aí? Em primeiro lugar o Solonei, o Rivera é o segundo, o Cordeiro do México o terceiro, quarto por enquanto o Garcia, o Colorado é o quinto. São 5 atletas que vem liderando essa prova. O Leão é o sexto, o Arevalo sétimo, o Cardona oitavo, o Jean vem na nona e também empatado com o Luna ali junto com eles, vão lado a lado, vão correndo quase de mãos dadas. E aí você vai vendo, espera as imagens aqui da maratona. A gente volta daqui a pouco com mais. Vamos voltar com as emoções do rugby com você, Rafa Ribeiro. Valeu, obrigado, Rui. Solonei Rocha da Silva abriu 12 segundos frente aí o pelotão que vem atrás, hein? Liderando a prova o Solonei Rocha da Silva, o atleta brasileiro de número 471 no peito. Fazendo uma boa prova até agora, só tem um pelotão lá atrás, ninguém tá acreditando muito nele, mas ele tá abrindo espaço. Vamos ver, a gente acompanha daqui a pouquinho, temos 1 hora e agora quase 12 minutos de prova. Daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui dessa maratona masculina. Está emocionante. Olha a diferença do pelotão e do Solonei lá na frente. Abrindo uma boa distância o brasileiro, liderando aqui a maratona masculina, o Solonei Rocha da Silva. Olha ele aí, inteirinho na tela da Record News para você. Aí, tranquilo, vai sem aparentar cansaço, vai muito bem o Solonei. Agora com 1 hora, 12 minutos, 23 segundos de prova. Vamos voltar com o rugby, Rafa, e daqui a pouco a gente volta aí, vamos torcer para o brasileiro continuar. Continua agora com 1 hora, 15 minutos, 43 segundos de prova. Solonei vem bem, se afastou daquele pelotão e está soberano, pelo menos por enquanto, na prova. Vem bem o Solonei, vem bem o Brasil para essa prova, buscando aí tá aí o incentivo da rapaziada nas ruas, todo mundo batendo palmas para o brasileiro que vai liderando a prova, fazendo uma boa prova, vai distanciando do pelotão ali, né, Robson? Rui, ele passou na meia maratona em 1 hora, 5 minutos e 15 segundos, passou muito bem na meia maratona, fazendo a projeção. Ele, se mantiver esse ritmo e, claro, ao final, normalmente eles aumentam um pouquinho, que é para fazer a grande chegada, a projeção dessa prova é para 2:09, 2:10. Isso seria o recorde pan-americano. E ele está muito inteiro, tanto é que teve um determinado momento que ele procurou o Adalto Domingos, que é o técnico de meio fundo e fundo, para saber se ele estava bem, se ele estava com certa vantagem, se ele estava tranquilo na prova, porque ficar olhando para trás não é muito aconselhável. E ele está inteiro, se mostrou nervoso no começo, ele que tem o melhor resultado de entrada na